O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Dia 114 do nosso podcast O Catecismo em um ano, estamos lendo sobre a profissão de fé na sua segunda sessão sobre os símbolos da fé, no seu terceiro capítulo. Hoje leremos dos números 880 a 887. O Colégio Episcopal e seu chefe, o Papa. Cristo, ao instituir os 12, o instituiu como colegiado ou grupo estável, ao qual prepôs Pedro, escolhido dentre eles. Assim como, por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico. De modo semelhante, o Romano Pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. O Senhor constituiu em pedra de sua igreja somente Simão, a quem deu o nome de Pedro. Entregou-lhe as chaves desta igreja, o instituiu pastor de todo o rebanho. No entanto, o munus de ligar e desligar que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido a seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal. Ele pode exercer sempre livremente este seu poder. O colégio ou corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o romano pontífice. Como tal, este colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Todavia, este poder não pode ser exercido senão com o consentimento do Romano Pontífice. O Colégio dos Bispos exerce o poder sobre a Igreja inteira, de forma solene no Concílio Ecumênico. Não pode haver Concílio Ecumênico que, como tal, não seja aprovado ou ao menos reconhecido pelo sucessor de Pedro. Enquanto composto de muitos, este colégio exprime a variedade e a universalidade do povo de Deus, e enquanto unido sob um só chefe, exprime a unidade do rebanho de Cristo. Os bispos, individualmente, são o visível princípio e fundamento da unidade em suas igrejas particulares. Nesta qualidade, exercem sua autoridade pastoral sobre a porção do povo de Deus que lhes foi confiada, assistidos pelos presbíteros e pelos diáconos. Todavia, como membros do colégio episcopal, cada um deles participa da solicitude por todas as igrejas, solicitude esta que exercem primeiro, governando bem sua própria igreja como uma porção da Igreja Universal, contribuindo assim para o bem de todo o corpo místico, que é também o corpo das igrejas. Esta solicitude se estenderá particularmente aos pobres, aos perseguidos por causa da fé, assim como aos missionários que atuam em toda a terra. As igrejas particulares vizinhas e de cultura homogênea formam províncias eclesiásticas, ou conjuntos mais amplos, denominados patriarcados ou regiões. Os bispos desses conjuntos podem reunir-se em sínodos ou em concílios provinciais. De igual modo, atualmente, as conferências episcopais podem contribuir, de forma múltipla e fecunda, para que o espírito colegial se realize concretamente.
Na nossa catequese de hoje, ouviremos a audiência geral do Papa Francisco, de 12 de novembro de 2014. Prezados irmãos e irmãs, na catequese precedente, pusemos em evidência como o Senhor continua a apacentar a sua grei através do ministério dos bispos, coadjuvados pelos presbíteros e diáconos. É neles que Jesus se faz presente, no poder do seu Espírito, e continua a servir a Igreja alimentando nela a fé, a esperança e o testemunho da caridade. Portanto, estes ministérios constituem um grande dom do Senhor para cada comunidade cristã e para a Igreja inteira, pois são um sinal vivo da sua presença e amor. Hoje queremos perguntar-nos: o que se pede a estes ministros da Igreja para que possam viver o seu serviço de modo genuíno e fecundo? Nas cartas pastorais, enviadas aos seus discípulos, Timóteo e Tito, o apóstolo Paulo pondera atentamente sobre a figura dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos, e também sobre a figura dos fiéis, dos idosos e dos jovens. Descreve cada cristão na Igreja, delineando o objeto da chamada dos bispos, presbíteros e diáconos, e as prerrogativas que devem ser reconhecidas enquanto são escolhidos e investidos de tais ministérios. Pois bem, é emblemático que, para além dos dotes inerentes à fé e à vida espiritual, que não podem ser desatendidas porque são a própria vida, sejam enumeradas algumas qualidades requintadamente humanas: acolhimento, sobriedade, paciência, mansidão, confiança e magnanimidade. Este é o alfabeto, a gramática básica de cada ministério. Deve ser a gramática básica de cada bispo, sacerdote e diácono. Sim, porque sem essa predisposição boa e genuína para encontrar, conhecer, dialogar, apreciar e relacionar-se com os irmãos de modo respeitoso e sincero, não é possível oferecer um serviço e um testemunho deveras jubilosos e credíveis. Além disso, há uma atitude de fundo que Paulo recomenda aos seus discípulos e, por conseguinte, a todos aqueles que são investidos desse ministério pastoral, que sejam bispos, sacerdotes, presbíteros ou diáconos. O apóstolo exorta a reavivar continuamente o dom recebido. Isto significa que deve ser sempre viva a consciência de que não somos bispos, sacerdotes ou diáconos porque somos mais inteligentes, capazes, melhores que os outros, mas só em virtude de um dom, de uma dádiva de amor conferida por Deus no poder do seu Espírito, para o bem do seu povo. Esta consciência é deveras importante e constitui uma graça que devemos pedir cada dia. Com efeito, o pastor consciente de que o seu ministério brota unicamente da misericórdia e do coração de Deus, nunca poderá assumir uma atitude autoritária, como se todos estivessem aos seus pés, como se a comunidade fosse sua propriedade, seu reino pessoal. A consciência de que tudo é dom, tudo é graça, ajuda o pastor também a não cair na tentação de se pôr no centro da atenção e de confiar só em si mesmo. São as tentações da vaidade, do orgulho, da suficiência, da soberba. Deus não permita que um bispo, um sacerdote ou um diácono pense que sabe tudo, que tem sempre a resposta certa para tudo e que não precise de ninguém. Ao contrário, a consciência de ser o primeiro objeto da misericórdia e da compaixão de Deus deve levar o ministro da Igreja a ser sempre humilde e compreensivo em relação ao próximo. Embora tenha consciência de ser chamado a preservar com coragem o depósito da fé, ele deve pôr-se à escuta do povo. Com efeito, esta está consciente de ter sempre algo a aprender, inclusive daqueles que ainda podem estar longe da fé e da Igreja. Depois, com seus irmãos de hábito, tudo isso deve levar a assumir uma atitude nova, caracterizada pela partilha, corresponsabilidade e comunhão. Caros amigos, devemos estar sempre gratos ao Senhor, porque na pessoa e no ministério dos bispos, dos sacerdotes e dos diáconos, ele continua a guiar e formar a sua Igreja, levando-a a crescer ao longo do caminho da santidade. Ao mesmo tempo, devemos continuar a rezar, para que os pastores das nossas comunidades possam ser imagens vivas da comunhão e do amor de Deus. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!